Sejam bem-vindos ao canal Vai Palmeiras, o canal de Palmeiras para palmeirenses raiz. Hoje recordaremos a história de um ídolo palmeirense do passado, Jorge Mendonça. No coração da década de 70, um meia-atacante talentoso e carismático encantou a torcida do Palmeiras. Com dribles desconcertantes, passes precisos e gols espetaculares, Jorge Mendonça se tornou um dos maiores ídolos do clube. Hoje, vamos relembrar a trajetória desse craque que marcou época no Verdão. Jorge Pinto Mendonça nasceu no Rio de Janeiro e começou sua carreira no Bom Sucesso. Destacou-se no Náutico, onde foi artilheiro do Campeonato Pernambucano, em 1974. Suas atuações chamaram a atenção do Palmeiras, que o contratou em 1976. A chegada de Jorge Mendonça ao Palmeiras gerou grande expectativa na torcida. O meia-atacante era visto como uma grande esperança de renovação de uma equipe vencedora que havia perdido craques como o zagueiro Luiz Pereira e o atacante Leivinha, e tinha outros craques em final de carreira como o volante Dudu e o craque Ademir da Guia. Jorge Mendonça não decepcionou. Com sua habilidade e visão de jogo, ele se tornou o maestro do meio-campo palmeirense. Seus dribles desconcertantes e passes precisos deixavam os adversários sem ação. Além disso, Jorge Mendonça era um artilheiro nato, marcando gols importantes e decisivos. Ao todo, Jorge Mendonça disputou 217 jogos pelo Palmeiras e marcou 102 gols, tendo 113 vitórias, 62 empates e 42 derrotas. Conquistou o Campeonato Paulista de 1976, sendo dele o gol do título paulista em jogo contra o 15 de Piracicaba. Mas, mais do que os títulos, Jorge Mendonça conquistou o coração da torcida palmeirense com seu talento e carisma. Confira alguns dos gols de Jorge Mendonça pelo Palmeiras. A sua boa fase no Palmeiras renderam ao jogador convocação para a seleção brasileira para a disputa de amistosos, agradando o técnico Cláudio Coutinho, o que lhe rendeu uma convocação para a disputa da Copa do Mundo de 1978, na Argentina. Jorge Mendonça jogou 6 partidas e não marcou nenhum gol na Copa do Mundo, mas com seu futebol irreverente e seus dribles e passes refinados, conseguiram colocar Zico no banco de reservas em alguns jogos. Um fato curioso neste Mundial foi que Jorge Mendonça ficou durante o segundo tempo, se aquecendo por mais de 20 minutos para substituir Zico e jogar apenas 7 minutos da etapa final. Após a Copa do Mundo, Jorge Mendonça retornou ao Palmeiras e ajudou a equipe chegar ao vice-campeonato do Brasileirão de 78. Em 1979, chega ao Palmeiras o técnico Tele Santana, considerado na época um técnico linha dura e disciplinador, mas que tinha fama de montar bons times com um futebol vistoso. Tele Santana e Jorge Mendonça entraram em conflito, com o técnico presenciando algumas escapadas do jogador, da concentração palmeirense, para as farras noturnas de Jorge Mendonça.
Mesmo com uma campanha regular do Palmeiras no Brasileirão de 1979 e ganhando a bola de prata, o técnico Tele Santana pediu a dispensa de Jorge Mendonça, sendo este negociado com o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, no início de 1980. Jorge Mendonça chegou no Vasco da Gama para substituir a ausência do ídolo Roberto Dinamite, mas sem alcançar muito sucesso. Por isso, Jorge Mendonça foi vendido ao Guarani de Campinas, em junho de 1980. Jogando ao lado do centroavante Careca, Jorge Mendonça conseguiu se firmar com um bom futebol, marcando gols e conquistando a Taça de Prata em 1981. Um feito de Jorge Mendonça no Guarani foi o de ser o primeiro jogador do Bugre a marcar gols nos 4 grandes times de São Paulo. Mesmo jogando um bom futebol no Guarani de Campinas em 1982, Jorge Mendonça não teve oportunidade de convocação para a seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, visto que o treinador da seleção brasileira era Tele Santana, com quem Jorge Mendonça tivera atritos no Palmeiras. Em 1983, Jorge Mendonça foi defender a rival Ponte Preta até 1985. Ainda passou por Cruzeiro, 1985, Rio Branco, 1986, Colorado do Paraná, 1987 a 1989. E em 1990, Jorge Mendonça se transferiu para o Paulista de Jundiaí, onde encerrou a carreira. Após encerrar a carreira de jogador de futebol, Jorge Mendonça fixou residência em Campinas. Infelizmente, ele faleceu precocemente, em 2006, aos 51 anos, vítima de um ataque cardíaco. Mas sua memória e seus feitos jamais serão esquecidos pela torcida palmeirense. Mesmo tendo conquistado apenas o Paulistão de 1976, Jorge Mendonça foi um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Palmeiras. Um craque que encantou a torcida com seu talento e carisma. Um ídolo que deixou um legado de alegria e emoção. Jorge Mendonça, para sempre estará nos corações palestrinos. Ei, torcedor alviverde, se você é apaixonado pelo Palmeiras, como nós do Vai Palmeiras, este é o seu lugar. Mas para você não perder nada, nada mesmo, faça o seguinte. Inscreva-se no canal, é rapidinho e de graça. Curta os vídeos. Mostre que você é um torcedor de verdade. Compartilhe com a galera. Espalhe a paixão pelo Palmeiras. Ative o sininho, assim, o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. Juntos, vamos fazer o Vai Palmeiras bombar.